Olá, pessoal, passando por aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre uma leitura que eu finalizei, que é do livro do pastor Luciano Subirá, que se chama Outra Face dos Milagres, né? Então, ele fala um pouquinho sobre o propósito, né, dos milagres na nossa vida e sobre o nosso relacionamento com Deus, como a gente não deveria, né, nos relacionar com Deus como se Ele fosse um amuleto, um resolvedor de problemas, né? Então ele começa falando sobre o propósito dos milagres. Então ele diz que o propósito dos milagres é que Deus seja conhecido. Então, se Deus ele realiza o milagre e a gente corresponde com ele, a gente entra num ciclo de mais milagres e mais correspondência e mais milagres. Agora, se Deus ele realiza o milagre e a gente não corresponde com ele, que esses milagres eles cessam, né? E ele dá até o exemplo de uma igreja, por exemplo, quando ela é inaugurada em algum lugar, que normalmente nesse início muitos milagres acontecem, né? Porque é Deus ali se manifestando, se fazendo conhecer, né? Se fazendo conhecido pelas pessoas. E é como assim, é a forma de Deus se apresentar. Só que assim, se essa igreja corresponde com Deus, né, e eu já falo um pouco sobre isso, então acontecem mais milagres. Agora, se essa igreja, se as pessoas, né, que fazem parte dessa igreja, elas não correspondem, os milagres eles vão cessando, eles vão diminuindo, né? E ele fala que vai cessando mesmo, que é muito nítido esse movimento. Então, o que ele fala que é corresponder? Né? É quando, assim, por exemplo, eu me aproximo de Deus pelos milagres, me aproximo pelos feitos, mas depois eu conheço a Deus e me relaciono com Ele, né, pelo que Ele é. Eu o amo e eu o sirvo pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Né? E ele até fala disso, que quando a gente se relaciona com Deus pelo que Ele faz, só pelo que Ele faz, a gente nem tem a Deus e nem tem os milagres, porque os milagres eles cessam. Mas quando a gente busca a Deus e serve a Ele pelo que Ele é, a gente tem a Deus e a gente tem os milagres, né? E ele coloca, né, assim, que muitas pessoas buscam a Deus pelos milagres, pelos feitos, pelo que Deus pode fazer, pelos problemas que precisam ser resolvidos, né? Não buscam a Deus por quem Ele é. E que quando a gente faz de Deus esse resolvedor de problemas, a gente não se relaciona com Ele. E esse não é o propósito. E ele fala que quando a gente recebe um milagre, que até ele fala sobre isso, né? Que a outra face dos milagres seria isso. Quando a gente recebe um milagre da parte de Deus, a gente também recebe uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de levar Deus para as pessoas, de apresentar Deus às pessoas. E que se a gente não faz isso, se a gente não corresponde, e sobre corresponder, ele fala que é quando a gente busca Deus, a gente ora, aprende mais sobre Deus, tem um bom relacionamento com Deus e com as pessoas, né? E enfim, a gente leva Deus para as pessoas, isso é o que ele coloca como corresponder. Então, que quando a gente corresponde, que Deus ele traz mais disso para nossa vida, mas quando a gente não corresponde, que Deus traz juízo, porque esses milagres, esses feitos que Deus traz sobre a nossa vida, ele tem esse propósito de fazer Deus conhecido. E sobre o juízo, ele traz até um exemplo do povo de Israel, né, que de repente para quem não conhece a história, os israelitas eles foram escravizados, foram escravos lá no Egito durante muitos anos, e Deus através de Moisés libertou esse povo. Então eles peregrinaram pelo deserto, né, do Egito em direção a Canaã, que era a terra prometida. E eles viram muito da parte de Deus, né? Esse povo, a Bíblia fala que se eles durante o dia Deus colocava uma coluna de nuvem que era para proteger eles do sol, à noite uma coluna de fogo para aquecer, para iluminar, para proteger eles. Quando eles tiveram fome, Deus mandou o maná. Quando eles reclamaram que não aguentava mais comer maná, Deus mandou carne. Quando eles precisaram de água, Deus fez sair água da rocha. Então, assim, Deus cuidou desse povo e se mostrou para eles, assim, em muitos momentos, né? Mas ainda assim, esse povo ele estava sempre insatisfeito, estava sempre reclamando e em um determinado momento voltou, inclusive, a práticas antigas que eram lá do Egito, né? E o juízo veio sobre a vida deles, né? Essa geração que saiu do Egito, ela não entrou em Canaã. Deus
eu vou usar o termo puniu, né? Porque é um juízo nesse sentido mesmo, de que eles foram punidos, eles foram impedidos de entrar na Terra Prometida por causa dessa murmuração, por causa dessa ingratidão, por não corresponder com Deus naquilo que Deus vinha fazendo. E uma outra coisa assim que ele fala também, né, é que muitas vezes Deus age no simples e que a gente fica esperando o agir de Deus de uma forma muito estrondosa, muito assim, com muito estardalhaço, e que às vezes a gente pode inclusive perder o milagre, perder aquilo que Deus tem para a nossa vida por ficar esperando que seja de um jeito assim muito grandioso, e que Deus ele age muitas vezes no simples, né? Quando lá no tanque de Betesda ele perguntou pro doente: você quer ser curado? Né? E Jesus, ele que realizava os milagres, estava ali perguntando se o doente queria ser curado. E é lógico que ele não sabia que era Jesus, né? Mas naquele momento o que ele estava esperando? Porque era de tempos em tempos um anjo aparecia, um anjo descia, movia as águas, e aí as pessoas que conseguiam entrar na água, quem conseguisse entrar na água era curado. Só que ele precisava que alguém levasse ele, porque ele não conseguia andar. Acho que a Bíblia até usa o termo coxo, né? Ele era coxo e ele não conseguia andar, então ele precisava que alguém colocasse ele nas águas. Então quando Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? O que ele começou a falar na hora foi que o anjo desce e aí não tem ninguém para me levar, e aí eu não consigo. Então assim, ele estava esperando esse movimento todo acontecer, e Jesus estava ali do lado, né? E através de uma palavra Jesus curou ele. Então que muitas vezes o milagre é assim na nossa vida, que Deus quer realizar esse milagre de uma forma muito simples, e que a gente fica esperando que uma coisa assim grandiosa aconteça, e que às vezes a gente não consegue nem enxergar Deus realizando o milagre ali no dia a dia. E aí ele também fala, né, sobre alívio e descanso. Ele diferencia um pouquinho, citando essa passagem, né, que Jesus fala assim: vinde a mim, em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? E ele fala sobre isso aqui, que a diferença então entre alívio e descanso, que ele fala que todos aqueles que chegam a Deus, eles são aliviados, né? Eles têm o alívio, mas aqueles que correspondem com Deus, eles têm descanso, né? E aí ele faz essa diferenciação, porque, por exemplo, você faz uma atividade muito intensa e você naquele momento da atividade você está exausto, você está esgotado. Se você fizer uma pausa, você tem um alívio. Agora o descanso, que é quando você, de fato, por exemplo, você ficou com uma dor muscular daquele exercício, você está cansado mentalmente, esse descanso, ele vem, por exemplo, com uns 2 dias depois. A dor muscular, ela vai demorar um pouquinho para passar. Então, naquele primeiro momento é um alívio. E se você, de fato, tem um período para repousar, aí você tem descanso. Né? E ele fala sobre isso. Então, aqueles que se achegam a Deus, que vão até Deus, eles têm alívio. É como se fosse os primeiros socorros. Para te aliviar nesse seu momento que você está cansado, está oprimido, achando que não vai conseguir caminhar. Então, Deus, ele te dá alívio nesse momento. Mas o descanso, de fato, ele só vem para aqueles que correspondem, para aqueles que servem a Deus, que buscam conhecer a Deus. Né? E eu acho que do livro, assim, como um todo, fica essa mensagem, né, da gente aprender a amar a Deus, não servir a Deus como um amuleto, como um resolvedor de problemas, a gente aprender a amar a Deus. Então, para isso a gente precisa se relacionar com Ele, então a gente precisa conhecer a Deus, e o conhecer a Deus vai ser através da leitura bíblica, e orar, falar com Deus, porque através da oração que a gente vai ter, né, vai desenvolver intimidade com Deus. E quando a gente corresponde com Deus nesse nível, quando a gente tem comunhão com Ele, os milagres acontecem. Deus provê, Deus cuida de tudo. Né? A gente não precisa correr atrás dos milagres, os milagres eles vêm, porque nós estamos buscando a Deus, porque nós estamos na presença de Deus. E estando na presença de Deus, nós não teremos apenas alívio para as nossas dores, para as nossas dificuldades, nós teremos descanso.
Então, a mensagem que eu fico com esse livro é que se nós precisamos de descanso, nós temos que buscar a Deus, corresponder com Ele e adorar e amar e servir a Ele pelo que Ele